Podcast Break Universitário Univem, um podcast produzido pelos alunos de Direito do Univem. Sejam bem-vindos ao podcast Break Universitário Univem. Eu sou Gabriele de Oliveira, aluna do curso de Direito, e hoje venho com uma convidada muito especial em um bate-papo com a doutora Ingrid Teixeira, criminalista em medidas socioeducativas. E o tema de hoje é ato infracional. Participam também deste podcast as alunas Adriana Ribeiro, Brielle Arruda da Silva e Suelen da Silva, todas as alunas do curso de Direito Univem quarta etapa. Doutora Ingrid Teixeira é pós-graduada em métodos consensuais de resoluções de conflitos, advogada em família e medidas socioeducativas e atualmente reingressaste à nossa academia para pós-graduação e hoje veio sanar algumas das nossas dúvidas em um bate-papo com a turma de Direito e seus ouvintes. Ingrid, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, meninas, obrigada pelo convite e é muito prazeroso poder ajudar vocês nesse trabalho. Daremos início ao nosso bate-papo. Doutora, o que é a Fundação Casa e o ato infracional? Bom, a Fundação Casa, a gente muito escuta falar a respeito de uma penitenciária, de uma cadeia e pouco se escuta falar a respeito de uma Fundação Casa. A Fundação, como o próprio nome diz, é um local onde visa ressocializar adolescentes infratores. Quem são esses adolescentes? São pessoas que cometem atos infracionais quando eles já são maiores de 12 anos e menor de 18 anos, tá? E o ato infracional em si, o que é? O ato infracional, quando a gente está falando de adolescente, a gente não usa a palavra crime, porque são institutos distintos. Vou dar um exemplo. Um adulto, quando ele infringe a legislação criminal, a legislação penal, ele responde por um crime. O adolescente, quando ele infringe uma legislação de cunho penal, ele comete um ato infracional análogo a um crime, tá? Exemplo do tráfico. Um adolescente comete ato infracional análogo ao tráfico, enquanto um adulto, ou seja, um maior de 18 anos, ele comete apenas um crime de tráfico. Tudo bem? Certo. Doutora, e como é a estrutura e o acompanhamento do adolescente dentro desse sistema? Bom, o adolescente, quando ele dá entrada, quando ele é institucionalizado, ou seja, ele é internado na fundação, ele passa pelo primeiro trâmite, que é o que a gente chama de inclusão. Dali eles vão colher os dados, é uma parte mais burocrática e administrativa. Vão colher os dados dos pais, o que os pais fazem, como funciona na casa dele. Dali vão colher dados como telefone, essa parte mais pessoal. Dali eles vão receber um kit com roupas padronizadas, como se fosse um uniforme para ser usado dentro da própria instituição. E além disso ele recebe um kit básico de higiene, com uma escova de dente, um creme dental e um sabonete, tá? A partir daí eles vão passar para a próxima etapa, que é junto de uma equipe multidisciplinar. Como assim? São várias disciplinas juntos, como uma assistente social, uma psicóloga, e dali vai ser elaborado um PIA. PIA é um plano individual de acompanhamento, onde será traçado qual o objetivo da medida, onde ele tem que ter mais disciplina, onde ele precisa de organização, onde ele precisa de acompanhamento. É traçado junto dessa equipe como se fosse um roteiro mesmo, que será trabalhado ao longo do período que ele está ali internado na instituição, tá? E dali eles vão trazer também a família para se aproximar, porque a família tem grande relevância durante a execução dessa medida, a família precisa assistir. E eu falo, inclusive, que boa parte dessa ressocialização desses adolescentes está amparado na família. Eles precisam desse contato. Então, esse PIA vai servir justamente para isso. Vão traçar o roteiro e, como você vê pelo nome, ele é individual. Não é aplicado mesmo para todos os internos, não. Cada um vai ser adequado à sua necessidade. Doutora, e quando falamos desse menor dentro do sistema, quanto tempo ele fica? Bom, como eu disse, a questão do adolescente e de um adulto ela é completamente diferente. Enquanto o adulto consegue ter a pena dele em números, como por exemplo, ele pode pegar 4 anos num crime de roubo. Um adolescente não tem assim, ele não é numérico. Ele recebe uma medida socioeducativa de acordo com o que ele fez, só que ela não tem um prazo de validade. Então ele é internado sem ter prazo para sair. É claro, a legislação fixa, que seria no máximo de 3 anos ou até que se complete os 21 anos. Tá, e quando não está dentro dessa realidade, como que funciona? Aí vai de acordo com a melhora do próprio adolescente.
Então, conforme ele participa, faz curso, tem um bom comportamento, tem um bom relacionamento com a família, vão sendo emitidos esses PIAs com muita frequência, geralmente a cada 2 meses, é mandado diretamente para o fórum e o juiz da vara da infância e da juventude vai analisar e ver se ele está apto a progredir de regime ou já ser desinternado. E isso é suficiente para que ele não reincida? Então, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Por quê? Cada delito que está ali sendo trabalhado tem uma demanda por trás disso. Então, tem adolescentes que conseguem, em 6 meses, se ressocializar. Eles conseguem se educar o suficiente para que não voltem a reincidir. Só que tem pessoas que já estão lá há 3 anos e que têm uma grande tendência a voltar a delinquir. Então, assim, é muito relativo. Mas esses PIAs servem justamente por isso. Porque enquanto ele não tiver um PIA favorável, demonstrando que ele evoluiu, não faz sentido colocar esse adolescente de volta na sociedade. Então, o PIA serve justamente como um termômetro para poder analisar a condição desse adolescente. E para a gente poder entender melhor se é suficiente, qual é o índice de reincidência? Bom, quando a gente fala em medida socioeducativa, o Brasil tem um índice muito favorável. O Brasil não, na verdade o estado de São Paulo, né? Porque lembrando que nós estamos no estado mais rico do nosso país. E aqui as coisas funcionam um pouco diferente. Aqui nós estamos muito mais estruturados e melhor amparados. Eu vi uma pesquisa no CNJ, que ela foi realizada no último ano, em 2020, justamente em razão da pandemia, e lá constataram o índice que a cada 10 adolescentes, 8 não vão voltar a reincidir, que é um índice muito considerável, muito considerável. Vocês haviam perguntado a respeito da fundação, como funciona o dia a dia, né? Essa estrutura. Lá dentro, eles tentam fazer o mais similar de uma escola, tá? Por quê? Porque eu expliquei. Lá a gente não tem que ter uma imagem de cadeia, não. A gente tá ali para poder reeducar, tá? Então, ali a gente tem uma imagem muito parecida com uma escola. Então, lá eles têm aula, lá eles têm um quarto coletivo, eles têm um momento de recreação, que eles interagem entre eles têm um momento de assistir TV, assim como eles têm um momento de desenvolver certas habilidades, fazendo cursos técnicos, cursos livres. Então, assim, eles tentam trazer o mais próximo da normalidade, para que aquilo não seja justamente esse sistema isolado carcerário. Muito pelo contrário. Aqui é bem diferente do que a gente está acostumado a ver de penitenciária. Tudo bem? Então, quando a gente fala disso, aqui a gente pode perceber que é diferente. Ali eles têm atividades, eles têm horário para acordar, eles têm horário para comer, horário para assistir aula. Então você vê que a disciplina, por exemplo, é muito bem trabalhada entre eles precisam dessa educação. Quando a gente fala desses adolescentes que têm aula lá dentro, a gente sabe que o índice hoje de alfabetização é muito pequeno entre esses adolescentes. Todos eles chegam alfabetizados? Não, claro que não. É que a gente fala, a realidade é bem diferente. Quando eu falei que eles chegam, que é feita aquela inclusão, ali eles escolhem justamente esses dados, como por exemplo, até que série você estudou, o que você sabe, por quê? Dali eles fazem essa triagem e colocam para que eles possam estudar. É claro, é uma situação muito difícil, não é fácil estar ali dentro daquele sistema, só que ali pelo menos eles têm um tratamento um pouco mais digno, eu digo, porque a rua a gente não tem parâmetro, a gente não sabe onde eles estão, o que eles estão fazendo. E muitas mães se sentem aliviadas de uma certa forma por eles estarem ali, porque sabe que pelo menos eles estão estudando, sabem onde eles estão. Inclusive ali eles têm tratamento odontológico, eles têm tratamento médico, claro, a gente está falando de via SUS, né? Então a gente não está esperando nenhum atendimento particular. Então, assim, para algumas mães é um mal necessário eles estarem ali, porque ali ela sabe que ele está estudando, ela sabe que ali ele está tendo uma alimentação, que ele tem horário para sair, que ele tem horário para acordar, horário para tomar banho, sabe? Então, assim, muitos saem dali e não estão formados, mas o básico eles tiveram. Assim como tem muitos que prestam Enem, tem muitos que chegam a prestar vestibular. Então, assim, é muito admirável você ver um adolescente desse e você percebe o quanto ele amadureceu, quanto ele prosperou ali naquele ambiente
bem assim degradante, né? Como se dá a progressão do regime quando se trata dos adolescentes? Perfeito. Como eu tinha dito, né, que eles não recebem uma pena numérica e sim uma pena por um período que vai depender da evolução deles. Quando a gente está falando dos adultos, a gente sabe que, por exemplo, que com 2/5 eles conseguem progredir de regime, diferente do adolescente. Só para poder, né, fazer um contexto, quando a gente fala de adolescente, nós temos 3 regimes de cumprimento. A gente tem a liberdade, né, que é o que eles estão livres, a gente chama de liberdade assistida, que é similar a um regime aberto. A gente tem a semi-liberdade, que eles ficam um certo momento ainda institucionalizados e o outro momento eles conseguem ter um contato um pouco maior com a família, que é similar a um regime semi-aberto, tá? E já tem o regime fechado, ou seja, internação, que é o que eles ficam um período completo dentro da Fundação Casa, tá? Então eles são bem similares com um regime comum. Então, para um adolescente que está num regime internado, um regime fechado, como que ele vai para uma semi-liberdade? De acordo com o comportamento dele. Se ele estiver estudando, estiver fazendo curso, tem bom relacionamento com os outros internos, se ele tem um bom comportamento com a própria família, ele tem tudo favorável para que o juiz entenda que ele está apto a progredir de regime. Então vai de acordo com aqueles FIA que ele vai recebendo. Isso, com esse PIA que eles vão sendo avaliados, que é diferente de um regime comum, que, por exemplo, 2/5 de uma pena, eles podem ir para um semiaberto, entende? Então a progressão no caso do adolescente vai depender do comportamento deles. E o tratamento dos adolescentes é semelhante ao tratamento dos adultos? Bom, eles são similares, mas eles não são a mesma coisa, tá? Por quê? A gente percebe que o comportamento com os adolescentes ele tem um reflexo de como funciona o sistema adulto, que é completamente natural. Porém, a gente percebe já a diferença, a questão de a gente fala em reeducar, né? São medidas socioeducativas, a gente está falando de educação. Já a questão dos adultos, nós estamos falando de um sistema mais punitivo, tá? Então você percebe a diferença entre eles. Aqui nos adolescentes a gente tenta ensinar, a gente tenta fazer com que ele volte à educação para que ele não se perca novamente em outros delitos. Os adultos, claro, a gente também quer que eles aprendam, que eles também se reeduquem, porém aqui a gente está trabalhando com um sistema sancionatório, um sistema mais punitivo. Qual que é a diferença disso na prática? A gente percebe que os adolescentes eles ainda estão com caráter em formação. Então, a realidade já dos adolescentes, eles tentam aproximar muito da família, porque a família é muito importante nesse processo de ressocialização. Então, os adolescentes, eles têm direito a, uma vez por semana, ligar para os familiares, ter contato, que os adultos também têm contato com a família, só que isso já não é tão forçado, entende? Eles trabalham outros valores. Os adolescentes, eles ainda estão com essa formação do caráter, da personalidade, então tem esse cunho mais materno, então tem um acolhimento um pouco diferente. Mas é o que eu expliquei, o sistema deles são similares, mas eles são diferentes. Mas infelizmente muitos não têm, né, esse contato com a família. Não tem, infelizmente não tem. Por isso que eles são assistidos justamente pela assistente social, a psicóloga, e eles procuram saber o por trás do problema, o que aconteceu. Por quê? Se um adolescente está traficando, por que ele traficou? Está faltando alguma coisa? Ele quis suprir alguma coisa na casa dele? Você percebe que essa equipe tenta trabalhar por trás daquele problema, que é diferente de uma penitenciária comum, que a gente vai trabalhar apenas com a pena. A gente não se preocupa o que levou ele a delinquir, entende? Então, esses adolescentes realmente, tem muitas famílias que abandonam e os assistentes sociais ficam muito no pé para poder resolver isso. Eles insistem, ligam para a família, procura falar com a mãe, procura falar com um parente próximo, porque eles precisam trazer a família para próximo desse adolescente. Ele precisa desse afago para poder ser uma pessoa um pouco melhor. E o que acontece se, vamos supor, a família, não abandona? É. Esse PIA que eu falei que ele é emitido com frequência,
tudo que acontece na vida daquele adolescente é transcrito ali. Inclusive é levado ao judiciário para que o juiz da vara da infância e da juventude analise. O papel deles, eles sempre tentam, né, os da equipe multidisciplinar, eles sempre tentam trazer a família. Quando não conseguem, pegam pessoas próximas, só que tem certas situações que chegam num ponto que eles já não conseguem fazer nada. Só que eles tentam sempre trazer esse adolescente próximo do lar. Por quê? Eu digo que a ressocialização, como eu falei, é uma evolução deles. Então vai depender deles para eles poderem progredir. E eu expliquei que a família tem um papel fundamental nisso. A família, eu costumo dizer que ela é 60% responsável por essa evolução deles. E eu costumo até dizer que, às vezes, é como se aquele adolescente estivesse doente. E quando ele sai daquele lar doente, quando ele volta a ser reinserido na sociedade, ele tem que voltar para um lar sadio. Por quê? Se ele voltar uma pessoa sadia para um lar doente, ele vai permanecer doente. Então ele precisa da família para que todo aquele meio se mude, né, se modifique, para que ele venha tratado e dali ele passe justamente a viver num ambiente melhor. Inclusive essa questão da equipe multidisciplinar que eu falei há pouco, eles trabalham até a questão de abstinência, de adolescentes que são dependentes químicos, que são alcoólatras. Tudo isso é trabalhado por essa junta que eu havia explicado. Então você vê que eles tentam amparar aquele adolescente de todas as formas. Só que foi o que eu falei, a gente está falando de um sistema de ressocialização, né? Nós estamos falando de uma reeducação. Claro, não é com o carinho que a gente recebe em casa, é tudo um pouco mais árduo. Só que assim, o sistema tenta entregar tudo isso. Doutora, quanto é aquelas crianças que elas saem de casa muito cedo e vão para as ruas, que elas começam a morar na rua e elas cometem esse ato infracional? Elas vão para esse sistema com a não localização da família. Quando ele cumpre esse regime, para onde que ele vai? Então, tudo depende da idade, da situação, se tem família ou não, porque às vezes não tem os pais, mas tem tios próximos. Vamos trabalhar num cenário que esse adolescente não tenha mais ninguém. Ele não vai ser tirado de uma fundação casa e ser colocado diretamente na rua, tá? Isso não vai acontecer. Até porque, como eu expliquei, o nosso governo em si, ele tenta abraçar aquele adolescente de alguma forma. Ele, então, é institucionalizado junto de uma ONG ou uma instituição dedicada a crianças abandonadas, como, por exemplo, o Cacã, em Marília, e dali ele pode ser levado à adoção. Ele pode entrar numa fila de adoção. Tá? Então, assim, não pode você tirar a criança, né, o adolescente daquele meio e colocá-lo na rua. Então, uma alternativa é destiná-lo à adoção. Tá, e se ele completou 18 anos e não foi adotado? E ali, a partir de então, infelizmente, ele precisa seguir o rumo da vida dele. Ali é um período, né, que eles ainda esperam ser adolescente tentar ser adotado. E dali, infelizmente, já não tem mais o que ser feito. Até os 18 anos ele vai estar ali naquela instituição. Mas ele pode ficar ali a partir dos 18 se ele quiser? Não pode. Não pode. Até porque é uma rotatividade, né? Não dá para abraçar o mundo. Então é uma tolerância que se tem até os 18 anos. A partir dali, infelizmente, ele precisa sair de lá para que novas pessoas possam ingressar. Doutora, e a questão da sexualidade? Existe alguma diferenciação no tratamento do adolescente que se denomina transexual ou homossexual? Isso ainda é tabu, né? Eu costumo dizer, isso ainda é tabu. A gente consegue diferenciar o masculino do feminino. Então, assim, tem fundações casas somente voltadas a mulheres, tem fundações casas somente voltadas aos homens. Essa questão da sexualidade, transição e afins vai ser trabalhada por aquela equipe. Só que é uma coisa que não é muito tocado, porque, como eu expliquei, a gente está no sistema SUS e ali não tem recurso suficiente para se dedicar àquilo, entende? Como, por exemplo, eu vou, aplicar testosterona, quero fazer alteração hormonal, entende? Ali não tem meios para isso. Então é tudo muito básico, né? E a questão do respeito, você saber respeitar o próximo do jeito que ele é. Ali a gente identifica com o sexo de origem. Qual que é o seu sexo natural? Nasceu menino, vai para um lugar masculino. Nasceu menina, vai para um lugar feminino. A diferenciação biológica, perfeito, biológica. Tudo que é muito natural. Ainda que você se identifique com outro sexo, né? Que é, no caso,
de um trans, por exemplo. Não tem como fazer essa alteração dentro da instituição. Até porque um adolescente não teria uma transição completa, né? Não teria, até porque ele tá nessa fase de desenvolvimento ainda. Sim. E foi como eu expliquei ali. Psicológico. Muito. E foi como eu expliquei ali, eles não têm recursos para isso, sabe? Então eles não lhe dão. O que eles conseguem trabalhar um pouco é o lado psicológico, que é junto dessa equipe multidisciplinar. Isso ele ainda consegue ser assistido. Mas a questão mais biológica e médica já fica um pouquinho mais de lado. Eles dão prioridades às outras demandas. Certo. A senhora teria algum desses casos assim mais difíceis que a senhora já pegou e que a chocou para tu contar? Nossa, é difícil, né? Eu falo que cada caso é um caso, é tudo muito diferente. Tem vários casos marcantes e vários casos assim que nos impactam, sabe? Um caso que me impactou muito e pode parecer banalidade. Eu, na época, era estagiária na Defensoria Pública aqui de Marília e eu era da Vara da Infância e da Juventude. Eu trabalhava nessa área já com menores infratores. E eu fui participar um dia de uma audiência e tinha que fazer memoriais, que é aquela nossa defesa final. E nessa defesa final, eu lendo aquilo, eu relia porque eu não conseguia acreditar. Olha que curiosidade. Um adolescente de uma família, assim, bem estável financeiramente, uma condição um pouco melhor do que os demais, porque infelizmente a maioria é preta e pobre. E esse adolescente, ele havia sido apreendido com, 10 quilos de maconha. Aí você fala, nossa, tá, o que tem de diferente nisso? E quando o juiz foi interrogá-lo, perguntou por que ele fez isso, se ele não precisava, por que ele estava envolvido com tráfico. E ele falou que ele tinha uma mente empreendedora. Parece absurdo. Pois ele falou o seguinte, ele falou que ele ganhou dinheiro da avó, tipo aniversário, e ele queria fazer o dinheiro render. Só que ele não conseguiu meios. O que ele fez? Ele cogitou de comprar a droga, reembalar aquilo e revender. Na cabeça dele, por exemplo, ele pagou 200, ele lucraria, R$1.000. Então, assim, é uma coisa peculiar, porque você vê que não é uma pessoa voltada para o crime, não pela questão financeira, pelo comportamento dele. Você vê que ele não é voltado para o crime, não precisa disso, não é usuário, não é nada. Ele estava ali por uma mente empreendedora. E eu falo assim que é curioso, porque você vê, ele foi inteligente, realmente foi. Ele não soube administrar isso, mas é muito curioso, isso ficou marcante. E um outro caso também, que infelizmente isso é muito comum, vários adolescentes, na hora que eles são apreendidos, eles passam por uma audiência. E nessa audiência, o juiz sempre pergunta, por que você fez isso? O que te levou a cometer esse delito? E eles responderem que eles queriam ter o mesmo tênis do amigo. E, vai ali de aviãozinho, leva tanto de droga, você ganha tantos reais, um dinheiro rápido. E, infelizmente, o crime é atraído por isso. E você vê que é triste, porque assim, eu queria ter o tênis igual do amigo, minha mãe não pôde me dar. Então, assim, é muito chocante, é muito triste pra mim, muito triste. Doutora, conta pra gente, você como criminalista, como você lida com seus sentimentos sem absorver pra si a carga emocional de lidar com tantos casos assim, tristes, enfim? É difícil, nossa, é muito difícil. Primeiro, eu acho que não é só uma questão jurídica. Eu acho que já envolve, que eu tava falando, eu acho que envolve, a questão da filosofia, a ciência e a religião. E eu acho que tudo isso a gente precisa pra gente poder manter sempre a nossa vida em equilíbrio. Você não pode deixar um interferir no outro. E, a meu ver, essa questão do crime, eu sempre falo, você trabalhar com um crime, você trabalhar com uma coisa errada, é você trabalhar para ajudar o próximo, tá? Não quer dizer que você concorde, que você esteja endossando aquilo. Não, muito pelo contrário. Você está ali para fazer o seu papel. E eu procuro não levar para dentro de mim, sabe? Não internalizar isso. Eu entendo que o meu papel como advogada é fazer aquilo, dou o meu melhor sempre, eu desenho, eu quero que eles entendam, mas eu não posso internalizar. Aquilo não é um problema meu.
Parece frio falando. É difícil. Parece frio, mas não, a gente tem que trabalhar assim. E foi o que eu expliquei, sempre esse equilíbrio, filosofia, religião e a ciência. Porque senão você mistura entre eles e você se desequilibra completamente. Então eu procuro manter sempre minha cabeça no lugar e entender um dia de cada vez. E eu sei que assim, que o meu trabalho pode, por exemplo, fazer com que uma mãe durma uma noite tranquila. Assim como pode fazer que ela fique várias noites sem dormir. E eu penso nisso e tento sempre dar o meu melhor. Só que eu não posso absorver o problema dela pra mim. É muito difícil isso. E é uma coisa que eu acho que é amadurecimento, prática. E assim, com os dias nós vamos aperfeiçoando. Essa construção de pensamento, ela é de agora. No começo de tudo, você já sentiu a necessidade de procurar um psicólogo para estabilizar e organizar todos esses pensamentos? Olha, deveria, mas não. A gente brinca, fala que psicólogo todo mundo deveria ter, né? Mas eu sou o tipo de pessoa que eu falo e eu não pratico, confesso. Eu deveria sim ter uma ajuda, porque até que ele estudou para aquilo, ele entende muito melhor do que eu. Só que eu acho que é uma coisa tão automática que vai acontecendo com os dias. E não julgo quem precisa dessa ajuda, tá? Porque eu falei, claro que se eu tivesse uma psicóloga ao meu lado, faria com que isso se resolveria de uma forma muito mais rápida, muito mais organizada. Por enquanto eu acho que eu tô dando conta, viu? Mas é difícil, porque vira e mexe, a gente senta na mesa de jantar e sempre vem à tona um assunto mais chocante, uma dor, uma carga emocional muito grande. E assim, você tem que dar, eu falo que eu me dou pequenos prazeres para poder fazer que a gente vá descarregando isso. Então, às vezes, sair um pouco da rotina, desligar um pouco o celular, sair um pouco das telas faz bem. Às vezes eu falo que eu só quero assistir uma besteira, sabe? Algo sem conteúdo, extremamente fútil, porque falar de direito o tempo todo é exaustivo, É verdade. Doutora, mudando de assunto. Em relação às pessoas com necessidades especiais ou deficiência, esse sistema prisional tem adaptações que atendam esse menor infrator? Olha, seria excelente se tivesse, mas não, infelizmente não tem. O sistema ele não está preparado para receber uma pessoa com uma demanda especial. A não ser situações excepcionais, como uma audiência, né? Que aí eles conseguem preparar melhor para poder receber esse adolescente ou fazer esse trânsito, né? Mas fora isso não, no dia a dia ele não tem alguém que fique empurrando a cadeira de rodas, que se ajude para tomar banho, nada disso. Os próprios adolescentes se organizam entre eles para poder fazer com que isso funcione melhor, tá? E não é só para o deficiente físico. Isso vai para surdo, mudo, questão de estrangeiros que falam outras línguas, isso também. Tudo é uma adaptação dos próprios internos, eles fazem isso. Embora aqui na nossa região não tenha muito essa demanda, tá? Agora, em situações de cidades que são mais próximas à fronteira, como no Mato Grosso, né, onde ali se fala um pouco mais espanhol pela fronteira, ali eles também, você vê que os reeducandos, né, os internos, eles conseguem dialogar melhor, eles fazem essa tradução livre, só que assim, do jeito deles é adaptado. O sistema em si não fornece meios, a não ser nessas situações mais excepcionais, né? Que o juiz demanda uma compreensão melhor, ele precisa de um entendimento mais esclarecido. Nesse caso, assim, gera algum preconceito ou isolamento entre eles? Não, eles são bem acolhedores, né? Porque eu digo assim, depois que eles estão ali dentro, todos são iguais e realmente não tem diferença. Eles não diferenciam por isso e eles são bem acolhedores nesse sentido de se ajudar. É bem recíproco isso. Mas no caso do PIA, como funciona? Aí vai uma pessoa capacitada para fazer esse acompanhamento com ele? Não, os próprios funcionários tentam desenrolar isso e tentam auxiliar. A não ser que seja uma situação muito peculiar, que é de difícil compreensão, né? Por exemplo, algum surdo mudo que não fale Libras, ele não sinaliza. Então, se ele não foi educado, ele não sinaliza, não tem como ele transparecer para o outro. Então, ali vai precisar de uma ajuda, né, para que eles possam entrar numa conversa. Porque senão, já que ele não sinaliza, ele também não verbaliza, ele precisa se expressar de alguma maneira. Então, são feitas adaptações de acordo com a necessidade daquele adolescente.
No caso, o estrangeiro que não fala português, seria um caso? Excepcional também. No dia a dia na unidade não tem ninguém que faça essa tradução, tá? Não tem, por exemplo, um intérprete contratado, um tradutor contratado. Não tem isso. Não. Então eles buscam pessoas que têm mais contato com a língua, por exemplo. Tem um adolescente que fala inglês. Galera, tem alguém aqui que fala inglês e auxilia essa conversa, essa tradução, mas não é alguém fornecido pelo Estado, foi o que eu expliquei, a não ser em momentos excepcionais como uma audiência. Certo. Mas não tem porque não gera interesse das pessoas em buscar esse tipo de área ou por passar uma informação para ele que os outros demais não podem estar ouvindo? Eu acho que essa ausência desse profissional são por inúmeros fatores, tá? Então, assim, por que o Estado não fornece? Talvez não tenha demanda suficiente para isso, talvez não tenha essa necessidade, porque eu expliquei, são situações muito excepcionais. Então, pode ser por esses fatores. E essas pessoas que fazem essa facilitação, essa intermediação, elas têm que se atentar que aquilo é sigiloso, que eles estão ali para ajudar o próximo, que a partir daquilo não pode ser propagado. Até porque dentro do próprio sistema, os internos já trabalham, eles já se auxiliam, eles já cuidam da cozinha, eles cuidam do administrativo, claro, com uma certa limitação, mas eles já interagem nessa comunicação, nessa organização diária. No caso, então, daquelas aulas, aqueles cursos que são ministrados pelo sistema, se essa pessoa não tem um tradutor, ela não participa. Ou ela participa com as adaptações de acordo com os colegas, né? Porque assim, não tem como você calcular, olha, a cada 100 internos, um será estrangeiro. Não tem como. Então, se ele for participar, ele vai ter que participar, só que ele vai se adequar à realidade que ele está inserido. Não dá para o sistema mudar para receber aquele adolescente. Até porque nós estamos falando de uma medida socioeducativa. Bom, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo e temos algumas perguntas extra. A senhora alguma vez já teve a vontade de tirar algum desses adolescentes do sistema por acreditar que ele não tenha feito esse ato infracional? Nossa, é muito difícil. Eu costumo dizer que tem certas injustiças da justiça. Infelizmente isso acontece. Como assim? Todos somos anjos, alecrins dourados? Não são assim. Só que assim, tem determinadas medidas que eu acho que talvez sejam drásticas demais pelo comportamento do adolescente. Eu, naquele papel, não faria daquela forma. Só que eu estou do lado como advogada e não como julgadora, né? Então, é bem diferente. Mas é claro, aí volta aquela questão do equilíbrio emocional, ciência, filosofia e religião. Porque se você não tem esse equilíbrio, você quer levar todo mundo embora. Já aconteceu outras vezes de eu estar saindo de uma penitenciária, ver reeducandos sendo abordados pela polícia, que eles acabaram de ganhar liberdade, eu parar meu carro, descer e ir lá socorrer. Não os conheço, nunca os vi na vida, não são os meus clientes, mas eu já fiz isso porque é a nossa compaixão. E se eu pudesse colocar ele no meu carro e levar ele embora. A minha preocupação é como você vai embora, porque muitos deles, no caso de uma penitenciária, tá? Eles não são da região. Você tem dinheiro para ir embora? Como você vai embora? E eu quero me dar para resolver esse problema, mas não dá, né? Se eu for fazer isso por todo mundo, eu não consigo viver, né? Mas eu preciso dessa organização, mas sim, tem casos que dá dó, tem casos que dá vontade de literalmente pôr no seu colo, sabe? Mas nenhum por inocência, tá? Nunca aconteceu de eu ver assim, olha, estou sendo injustiçado, sou inocente ou não fiz isso, não. Já vi medidas drásticas, mas inocentes não, isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu comigo, mas sim já tive vontade de levá-los junto de mim. E eu falo assim, é uma coisa minha, tá? Eu como advogada, eu não sou diferente deles, não é se eu tenho uma condição de vida melhor ou pior, se eu sou branca, se eu sou preta, se eu sou advogada ou não sou, se eu conheço mais ou menos, se eu tenho estudo ou não. Eu falo que aquela cela que nos divide é só uma cela. Nós somos todos iguais. Então, quem eu sou e quem ele é não nos diferencia em nada. Então, não tem porquê, a carne é a mesma, os erros são os mesmos, todo mundo erra. E não tem crime pequeno e crime grande, crime é crime.
e não quer dizer porque eu seja advogada que eu seja santa. Então eu sempre digo isso, que nós somos literalmente todos iguais. Meus clientes saem, me chamam para comemorar a liberdade, eu vou, não tem problema com isso. Então assim, gosto de estar próximo, gosto de estar próximo à comunidade, gosto de estar próximo dessas mães que ficam aflituosas, sabe? Eu entendo completamente. Claro, quando eu for mãe, meu pensamento vai ser diferente, mas eu tento ter a maior empatia e sororidade assim do mundo. Eu sei que é um momento muito difícil. A pena, ela ultrapassa o reeducando. A pena não é só naquele reeducando, a dor não é só dele que está lá dentro. A família sofre junto. E as mães, coitadas, sofrem sem limites, assim, é fora do normal. Agora, doutora, encerrando o nosso podcast, uma curiosidade. Se a senhora não optasse por ser advogada, qual carreira a senhora teria seguido? Nossa, que pergunta difícil! Polêmica. Nossa, é muito difícil. Olha, sinceramente, eu respondo, mas sem estar muito convicta. Por quê? Como vocês perceberam, eu gosto de falar, sou muito comunicativa, não tenho problemas com isso, só que eu sou uma pessoa que eu sou muito sentimental. E eu gosto de ajudar o outro, eu sinto prazer realmente nisso. Então, talvez se eu fosse para um lado mais não sei, eu acho que talvez mais lado voltado à assistência social, à psicologia, sabe? Talvez com isso eu me desse bem. Mas assim, desde que eu me conheço por gente, aliás, desde que eu me conheço por gente, não. Desde que eu já adquiri uma maturidade, assim, eu sempre cogitava em ser advogada. E não queria ser juiz, eu não queria ser delegada, nunca nem quis prestar concurso. Eu sempre quis ser advogada. Eu acho por esse instinto, assim, de justiça, de batalhar, de fazer, de agir, que faz muita parte da minha personalidade isso. Então, eu acho que eu sempre quis isso. Então, eu acho que talvez algo mais remoto, até falei que eu comentei com vocês mais em off, né, que eu tentaria medicina. Não sei, assim, é fantástica a profissão, é claro. Eu não sei se eu me daria bem na realidade, que é muito diferente, mas eu creio que talvez o lado voltado à assistência social, aquele amparo, eu me desse melhor. Ou não, né? Eu ia sofrer junto com eles. Bom, mas muito obrigada pelo convite. Foi muito legal estar aqui com vocês, trocar essas informações. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. É pouquinho tempo pra gente falar tanta coisa. E é gostoso, assim, de ver o brilho nos olhos de vocês, sabe? Essa admiração, essa curiosidade. E é justamente isso que me instiga. Aliás, eu sei o que eu seria se eu não fosse advogada. Acho que eu seria professora, só professora. Eu seria só professora, talvez. O que não é surpreender. Mas eu gosto dessa troca. Nós agradecemos a participação da nossa querida doutora Ingrid Teixeira e contamos com a sua presença mais vezes. Ingrid, obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço, foi muito boa essa experiência, foi muito legal essa troca com vocês. Foi o que eu falei desde o começo, foi prazeroso, foi muito, muito boa essa noite. Obrigada de coração. Muito obrigada, doutora. Fazemos suas nossas palavras. Ah, obrigada. Você ouviu o podcast Break Universitário Univem, um podcast produzido pelos alunos de Direito do Univem.